estamos reunidos aqui, principalmente pensarmos em Jesus. E é com esse objetivo que nós estamos aqui e viemos falar sobre o Evangelho no lar. Como base dessa ação que todos nós devemos ter em nossos lares, nós escolhemos o livro Jesus no Lar, Espírito Neio Lúcio, psicografia de Chico Xavier, que é um livro excelente para os nossos momentos de reflexões sobre os ensinos do Cristo junto às nossas famílias. E no primeiro capítulo desse livro, nós encontramos Jesus numa noite, depois de um trabalho intenso junto à população, o mestre, reunido com seus apóstolos e os familiares desses homens, dirige-se a Simão Pedro e pergunta: Simão, que faz o pescador quando se dirige para o mercado com os frutos de cada dia? O homem simples pensou alguns momentos e, com muita hesitação, respondeu: Naturalmente, mestre, nós escolhemos os melhores peixes para serem vendidos. Jesus sorriu e perguntou de novo: E o oleiro? O que ele faz para atender à tarefa a que se propõe? O pescador, intrigado, respondeu: Modela o barro, imprimindo-lhe a forma que deseja. Mais uma vez, Jesus, com aquele olhar compassivo, sereno e tranquilo, pergunta: E como procede o carpinteiro para alcançar o trabalho que pretende? Mais uma vez, Pedro responde que o carpinteiro usará a enxó, o serrote, o martelo e o formão para trabalhar a madeira. De outro modo, ele não teria como aperfeiçoar aquela peça bruta. Jesus calou-se por alguns instantes e falou: Assim também é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Se o negociante seleciona a mercadoria, se o marceneiro não consegue fazer um barco sem trabalhar a madeira aos seus propósitos, como esperar que uma comunidade seja segura, tranquila, sem que o lar se aperfeiçoe? A paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se nós não habituamos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece tão distante? E aí nós paramos aqui, pedindo que cada um de vocês busque essa leitura para que acompanhe o transcorrer dessa pequena história. E nós vamos refletir em alguns aspectos desse último parágrafo. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. Isso é muito importante para as nossas reflexões. Ao nos propormos a reencarnar, sob as orientações dos nossos amigos espirituais, nós fazemos um planejamento reencarnatório, onde vamos estudar, com o apoio desses companheiros espirituais, as melhores condições que somos merecedores
para que a nossa vida futura possa fazer com que nós tenhamos sucesso, ou melhor, que nós possamos evoluir. Então, os nossos pais, os nossos irmãos, são aqueles espíritos com os quais nós necessitamos de aprender a conviver. E é geralmente no lar, que é o templo da alma, onde nós vamos vivenciar as experiências de afeto, de aprendizagem, de preparo para a vida lá fora. Então, eis aí a obrigação dos pais: orientar aqueles espíritos que se aconchegam na matéria, mas que já são conhecidos de um longo tempo e que estão juntos para aprender, para resgatar, para fortalecer laços de amor. Então é no lar onde nós vamos encontrar aqueles com quem nós merecemos e temos a obrigação moral de aprender a amá-los. E como que nós vamos fazer isso, já que no nosso lar, no convívio familiar, é onde nós encontramos os maiores desafios que ocorrem nas nossas vidas, principalmente agora, em que fomos convidados pelas organizações da saúde a ficar mais tempo em casa. Com certeza, fomos convidados a exercitar família. É difícil? É difícil. É impossível? Não. Mas esse convívio vai nos proporcionar grandes lucros diante da contabilidade divina. Por que isso? Porque nós estamos tendo tempo. Muitos de nós, há algum tempo atrás, falavam assim: eu queria tanto ter mais tempo para ficar com os meus familiares, com meu companheiro, minha companheira, meus filhos, meus pais, mas eu preciso de trabalhar. E aí ia cumprir com os seus deveres fora de casa. E a família ficava ali a esperar. E acalentava em seu coração uma esperança muito grande de uma oportunidade de que esse convívio fosse maior, para que pudéssemos realmente promover uma construção coletiva entre família. Muitos de nós, espíritas, com a estante cheia de livros, falávamos assim: eu preciso de ter tempo para ler. O tempo está aí. O tempo para conviver, o tempo para ler, o tempo para ouvir músicas boas, o tempo para refletir dentro do nosso lar, que é a escola das almas. Então percebam que esses momentos de crise que estamos vivenciando agora pode nos favorecer muito para que nos tornemos pessoas melhores. É o momento de interiorizarmos e vivenciarmos os ensinos do Mestre Jesus. E como fazer isso? Primeiramente, exercendo dentro da nossa casa a harmonia, a alegria. Então não adianta nós estarmos dentro de casa com o nosso companheiro, com a nossa companheira, com os nossos filhos e fazermos dos nossos dias um inferno. Reconheço que não é fácil. Reconheço que a maioria das vezes as nossas saídas para o trabalho, para a casa espírita, para os passeios de lazer, às vezes eles mascaram uma realidade
que nós nos recusamos a ver. Eles possibilitam uma fuga das nossas verdadeiras responsabilidades diante do compromisso assumido no plano espiritual. Então vem aí a oportunidade sublime de conviver. E como é difícil conviver, não é mesmo? Os desafios da convivência familiar fazem com que a gente busque recursos dentro de nós para superá-los. Por exemplo, exercício da paciência. Emmanuel, num livro intitulado Calma, diz que nós somos criaturas calmas quando conseguimos responder a uma mesma pergunta por 10 vezes quando questionados. Nós não somos capazes de fazer isso. Se estivermos dentro do nosso lar e, por exemplo, um idoso nos perguntar: que horas são? Aí a gente fala 10h25. Daqui a 10 minutos ele pergunta novamente: que horas são? Aí a gente fala 10h35. Com mais 15 minutos ele pergunta de novo: que horas são? Mas eu já não te falei que já são quase 11 horas? Na terceira vez perdemos a paciência, perdemos a calma. Então nós vamos precisar, nesses tempos de crise, de isolamento, de aprender a desenvolver a paciência, que começa na serenidade de ouvir. Nós em família temos muitas dificuldades de ouvir o que o outro fala. Não só em família, no nosso relacionamento em geral, nós temos grandes dificuldades de ouvir. Vejam bem, o que é ouvir? Ouvir é escutar e entender o que o outro fala. Mas à medida que o outro fala, nós já estamos reformulando, ou melhor, formulando a nossa fala para a resposta mais adequada. Então, se nós estamos pensando na resposta, nós não estamos ouvindo. E, portanto, não teremos argumentações equilibradas. E daí começa a desavença, o desequilíbrio, a impaciência, principalmente no convívio familiar. Então vejam vocês que é um pouco delicado esse convívio, é um pouco exigente de nós que já conhecemos a doutrina de Jesus, que já entendemos a necessidade de nos tornarmos melhores, de mantermos esse equilíbrio. Então, vamos ver se vamos conseguir instituir na nossa casa momentos de conversa, momentos de troca, de brincadeiras, de histórias alegres, reminiscências de um passado, para despertar nos nossos filhos o interesse pela união. Então, na hora do Evangelho do Lar, que nada mais é que a realização de um pequeno estudo, de uma pequena reflexão realizado na nossa casa, que nós tenhamos condições de, nesse momento, desligar telefones, iPads, computadores e televisão. É um momento ímpar de reunião, é um momento onde nós poderemos, em conjunto, conversar e ouvir. Então, esses momentos vão permitir, além da compreensão dos ensinamentos de Jesus, oportunidades de praticá-los, praticar esses ensinamentos de maneira harmoniosa.
nós vamos compreender através do estudo vários pontos básicos da nossa doutrina e dessa forma nos unirmos. É interessante nós termos a certeza de que estamos sendo amparados. Por que isso? Baseados naquela afirmativa de Jesus de que onde houver um ou mais reunidos em meu nome, eu aí estarei. Então, a partir do momento que nós vamos resolver a promover dentro do nosso lar o estudo do Evangelho em família, nós vamos ter a companhia generosa de enviados do Mestre Jesus. E para que isso aconteça, o que é necessário? Todos nós temos os nossos horários de oração, temos os nossos horários de leituras e reflexões, mas para o Evangelho no Lar é importante que a gente escolha um dia da semana e um horário pré-determinado para que os amigos espirituais possam ter ciência de que naquele dia, naquele horário, naquela casa, haverá a prece. E nesse momento, toda uma pleiade de espíritos começam a trabalhar em função de auxiliar a nós, grupo familiar, e aos outros. Porque, segundo André Luiz, em cada lar onde há o hábito da oração em família, existe uma luz que é visível por aqueles mais carentes. E isso eu posso comprovar para vocês por experiências vivenciadas na casa dos meus pais. Meus pais, há muitos anos atrás, mudaram-se para São Paulo. Alugaram um apartamento e, assim que a mudança foi feita, eles instituíram o Evangelho no lar. E aquilo, logicamente, tornara-se um hábito. Toda segunda-feira, às 20 horas, era o dia do Evangelho no lar. Até que um dia, uma amiga deles, muito querida, foi visitá-los e participou do Evangelho do Lar, porque a visita que chegar na nossa casa, no horário do nosso Evangelho no Lar, ela deverá ser convidada para participar, sendo espírita ou não. Se for espírita, tudo bem, sem problemas. Se não for, o que nós vamos fazer? Olha, minha irmã, está na hora da nossa prece, do nosso Evangelho no Lar, e gostaria de participar conosco? É um momento de leitura, de reflexões sobre os ensinamentos de Jesus. Você quer participar? Se ela quiser, será bem acolhida. Se ela não quiser, a gente pede licença e por aquele período de tempo ela fica numa antessala à espera do término da nossa reunião. Geralmente, todos participam. Raras vezes eu tive experiência de que alguém se recusasse. Mas voltando ao nosso caso em São Paulo, chega essa grande amiga dos meus pais, médium, ostensiva, e participa do Evangelho no Lar. Muito bem. Quando ela saiu, ela virou para minha mãe e falou: olha, eu senti uma presença muito forte no Evangelho no Lar. E descreveu a pessoa. Minha mãe não conhecia, não sabia quem era. E isso ficou por isso mesmo. Vamos orar por esse irmãozinho, e deram sequência. Alguns anos depois, numa reunião mediúnica, num centro espírita, também lá em São Paulo, se manifesta um irmãozinho agradecendo aos meus pais o esclarecimento que ele recebeu por conta do Evangelho no Lar. Foi através daquelas pequenas reuniões que ele descobriu que ele havia desencarnado, que ele descobriu as várias oportunidades de reencarnação, enfim, que ele despertou para o conhecimento dos ensinamentos de Jesus e foi encaminhado
para as colônias espirituais. E esclarece que ele fora morador daquele apartamento, era o dono, que havia desencarnado e o imóvel foi colocado para alugar pelos seus filhos. Então, a minha mãe, mais ou menos tipo São Tomé, foi procurar saber com a família proprietária do imóvel. Sem querer saber, sem querer especular muito, ela perguntou: escuta, quem era o dono do apartamento? Era o pai de vocês? Aí os filhos: sim, era o meu pai e morreu naquele apartamento. E não tinha vínculo nenhum com nenhuma religião. Um exemplo vivo de um benefício da oração dentro de um lar. Isso é muito importante. Então, escolheremos um dia, um horário e faça chuva ou faça sol, nesse dia, nesse horário, nós estaremos reunidos estudando os temas propostos pelos ensinamentos de Jesus. E como fazer esse evangelho no lar? Primeiramente, reunir toda a família. Mas os meus filhos são muito pequenos e eles não têm paciência. Realmente, para crianças menores, ficar ali ouvindo aquela leitura não tem motivação nenhuma. Então, o que a gente pode propor? Que façamos um cultinho, entre aspas, para as crianças, com histórias infantis. E nós temos uma gama infinita de títulos de livros espíritas direcionados às crianças, de tal forma que eles tenham vontade e interesse de participar. Rápido, no máximo 10 minutos. Contamos a história, tiramos alguns ensinamentos no nível deles e fazemos a oração, e eles são dispensados. Eles vão lá para o quarto deles ou ficam na sala, como acontece. É interessante observarmos isso. Tal magnetismo gostoso daquelas energias salutares. Geralmente eles continuam ou desenhando ou mexendo nos pequenos livros, eles continuam perto de nós. Então nós já fizemos o culto das crianças. E aí damos continuidade ao nosso, com as nossas leituras, com as nossas reflexões, com a nossa prece inicial, o estudo do Evangelho e finalmente a prece de agradecimento, onde nós podemos envolver os nossos vizinhos, os nossos parentes, a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, o nosso planeta Terra. Porque com certeza os nossos pensamentos serão redirecionados para aqueles que precisam de auxílio. E os filhos adolescentes, que quando chegam a uma determinada idade, não querem participar? Para isso eu tenho uma dica, que eu vivi junto aos meus 4 filhos. Era interessante que na hora do evangelho, no dia, eles sempre tinham um trabalho especial para fazer do colégio, eles sempre tinham que se reunir em grupo, e iam para a casa de alguns colegas e ligavam: não vou poder chegar agora que eu não trabalhei, não fizemos o trabalho todo. Aí eu instituí o Evangelho no Lar SOS. O que era isso? Quando estavam todos em casa, reunidos, geralmente era a hora das refeições, ou almoço, ou janta, ou lanche, quando estávamos todos ali sentados ao redor da mesa, que é um hábito que eu até hoje, todos casados com seus filhos, ainda mantenho na minha casa. Na hora das refeições, estamos todos sentados à mesa. É importante isso. É um momento de conversação, é um momento de entrosamento. Então, nesses momentos, eu levantava discretamente, pegava o Evangelho e falava assim: agora é a hora do nosso Evangelho no Lar. E ninguém tinha como escapulir. E nós fazíamos o Evangelho no Lar SOS, porque é aquele com o dia e o horário
combinados e agendados, continuava. Então vejam vocês que foi um recurso que eu utilizei para que pudéssemos ter, durante a semana, um momento de estarmos juntos com aqueles jovens. E esses momentos foram muito importantes para o nosso grupo familiar. No Evangelho no Lar, nós não podemos permitir manifestações mediúnicas, jamais. Por quê? Porque a nossa casa, apesar de ter um ambiente tranquilo e sereno, não é o lugar preparado para essas reuniões. Porque a gente sabe que para que aconteça uma reunião mediúnica séria, o plano espiritual tem um trabalho intenso de higienização do ambiente onde a reunião ocorrerá. Então, jamais permitir passividade durante o Evangelho no Lar. Combinado? É muito importante isso. Então, nós podemos perceber que é fácil fazer o Evangelho no Lar. Uma prece, uma leitura, uma reflexão. E depois que acabamos com a prece final, é o momento de conversarmos. Já que tivemos ali, naquele instante, tanto auxílio, provavelmente os amigos espirituais nossos e dos nossos filhos estarão ali, pertinho de nós. E será a hora ideal para conversarmos. E eu pergunto para mim, em primeiro lugar, e para vocês: nós temos conversado com os nossos filhos? Nós temos dialogado com o nosso companheiro, com a nossa companheira? Esses momentos de isolamento são propícios para esse tipo de reflexão. Nós temos exercido dentro de nós as necessárias modificações íntimas para que nos tornemos pessoas melhores. Então, olha só, precisamos de refletir dos benefícios dessa prece. E vejam o que a gente conseguiu encontrar nos livros. Primeiramente, nós vamos ter as nossas dores físicas serenadas. Nós vamos ter as nossas dificuldades, os nossos desequilíbrios espirituais também aliviados. Então, vai ser o momento da dor ser substituída pelo ânimo, porque a prece, meus irmãos, é um benefício maravilhoso para todos nós. Então, nós vamos começar a perceber que aquele momento gera união. Aquele momento de estarmos em família gera segurança para nós, para os nossos filhos, para os nossos vizinhos. E ainda ganhamos de brinde uma proteção fluídica que envolve o nosso lar, permitindo a entrada só daqueles que tenham condições de serem atendidos, permitindo a entrada de amigos queridos e impedindo a aproximação daqueles que porventura venham a nos perturbar naquele momento. Porque a partir do instante que nós começarmos novamente a vibrar, nós estaremos sujeitos às interferências espirituais. Então, meus irmãos, o Evangelho no Lar é a melhor profilaxia para esses momentos. E nós não precisamos de restringir a só aquele momento de prece. Nós precisamos, principalmente agora, nesse momento de crise. Eles falam de isolamento, eles falam de afastamento, mas na verdade é um momento rico
em que nós estamos tendo a oportunidade de colaborar com a transformação do nosso planeta Terra. Vocês já pararam para pensar nisso? O planeta Terra está passando de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Então, realmente está havendo aí uma crise. Crise esta moral, onde nós estamos sendo testados e, além de tudo, convidados para aproveitar esses momentos para desenvolver em nós habilidades que nos tornem capazes de viver num planeta de regeneração. Olha só, é doença, é dor, mas nós temos Jesus. Nós espíritas estamos tendo a oportunidade sublime de vivermos esse momento, de acreditarmos na misericórdia de Deus, de termos a certeza absoluta de que Jesus, como coordenador do nosso planeta, está na direção, está conduzindo todos esses momentos. É claro que nós podemos colaborar, ajudar, promover essa modificação o mais rápido possível, desde o momento em que nós busquemos fazer a nossa parte. Pequenina, mas se nós conseguirmos manter a harmonia íntima dentro de nós, nós estamos contribuindo. Se nós conseguirmos levar ânimo, esperança, coragem, otimismo para aqueles que convivem conosco, nós estamos colaborando com Jesus. Então, meus irmãos, esse é o caminho. É fazermos do nosso lar um momento constante de luz, um ambiente onde aqueles amigos encarnados e desencarnados que se aproximem sintam-se em paz, sintam-se tranquilos. E é através da nossa alegria e da nossa certeza na confiança, da nossa confiança na misericórdia de Deus, que nós vamos vencer estes momentos. Então fica aí para cada um de vocês as reflexões necessárias para que possamos instituir no nosso lar o Evangelho de Jesus. Muita paz.